mesmo assim eu me sinto ainda sobrecarregada. Que é o desafio de conciliar, né, a carreira, conciliar a casa e conciliar a maternidade. Mas de qualquer maneira a sobrecarga do trabalho mental, físico, financeiro e tudo mais acaba sendo da mulher, que abdica de muita coisa. Elas estão em todos os lugares, mulheres impactadas pela responsabilidade e desafios da maternidade. Desde o recebimento da notícia da gravidez até os cuidados e educação, mulheres veem suas vidas transformadas. Ter o auxílio de pessoas próximas nessa fase é fundamental e, mesmo assim, muitas sentem fortemente o impacto da sobrecarga. Sandra é mãe de 3 filhos. Ela conta com apoio familiar, mas mesmo assim enfrentou fases de cansaço e esgotamento. Especialmente no 3º filho, no qual eu já estava sozinha, já estava separada. E aí foi um processo muito mais difícil, porque foi muito mais cansativo para mim, né? Nunca parei de estudar e nem de trabalhar, só os primeiros 6 meses do bebê. Então, mesmo assim, é extremamente cansativo. E lidar com todas as questões que o puerpério imediato, principalmente, traz pra gente, né? Porque os primeiros 3 anos de vida do bebê exige da gente muito uma presença, né? Uma pesquisa sobre saúde mental de mães aponta que 62,7% delas se sentem esgotadas ou sobrecarregadas. Para a administradora Fabiana Lemos, que é mãe solo, o sentimento de esgotamento tem relação com a responsabilidade jogada em cima da mulher, se comparada às outras pessoas que também precisam ter participação na criação de uma criança. Na verdade, é compartilhado, né? O pai tem 50%, a mãe tem 50%. Mas muitas das vezes a sociedade coloca historicamente a mãe com a única responsabilidade pela criação dos filhos, né? Até pouco tempo atrás, era muito comum que um pai visse uma criança de 15 em 15 dias. Hoje já temos a guarda compartilhada. Ainda assim, o peso maior, aonde a criança mora, é com a mãe, né? A escola fica perto da casa da mãe. Enfim, todo esse peso é maior sempre para a mãe e para a família da mãe também em geral, né? Embora tenha muitas famílias de pais que também apoiam, dão suporte, a família do pai da minha filha dá um suporte muito legal, o pai da minha filha, apesar de separado, também comparece, tem uma guarda compartilhada, porém, assim, o peso da mãe solo é sempre da mãe solo mesmo. Todas as pessoas que moram numa casa, para começar, são moradores daquele ambiente, que precisam tratar aquele ambiente bem. Então, o primeiro passo, eu acredito que seja a educação familiar, o espaço familiar, né, trazendo para uma perspectiva do olhar para as pessoas como pessoas e não como papel de homem e papel de mulher. Não estabelecer papéis de gênero. Todas as pessoas que habitam lá são responsáveis por esse lar. Seja para fazer comida, seja para limpeza, seja para qualquer coisa. E não é só da distribuição de responsabilidades diárias que muitos se isentam. Algumas mães enfrentam dificuldades de parceria até mesmo para o mais simples gesto de um pai em relação aos filhos, o reconhecimento. Os primeiros cenários desafiadores para muitas mães vão desde hospital ou maternidade até mesmo o cartório de registros. Das cerca de 32 mil crianças paraibanas nascidas de janeiro a agosto de 2022, cerca de 1.800 foram registradas apenas com o nome da mãe. A gente não escolhe ser a supermulher. A gente é colocada nesse lugar e a gente, por ser tão julgada, tão cobrada, a gente tem até vergonha de dizer assim, não estou dando conta. Então, às vezes as mulheres elas não chegam a exigir a pensão, por exemplo. Mas porque ela tem medo do julgamento das pessoas chegarem dizendo, mas ele já pega a criança de 15 em 15 dias. Mas ele dá R$300, você está querendo aumentar. Então, é um trabalho muito exaustivo. É um trabalho muito esgotante. E é um trabalho que a mulher faz sem nenhum tipo de remuneração. E, além de tudo isso, ainda tem que arcar financeiramente e com a questão do trabalho também emocional, porque você está criando ser humano. E não é só o pai, sabe? Tem um provérbio africano que a gente costuma falar na Pachamama, que é assim, a criação de uma criança é a responsabilidade de uma aldeia inteira. Pachamama é um grupo de mães e filhos com foco no apoio e autocuidado. A jornalista Juliana Terra é uma das integrantes pioneiras. E a Pachamama ela surgiu justamente desse descontentamento das mulheres mães, mas elas
conversando sobre todas essas questões que a gente passa na maternidade, né? Sobre a falta de divisão de tarefas, a falta de acolhimento na sociedade, a falta de mercado de trabalho que compreenda que nossa dinâmica é um pouco diferente. Elas começaram a questionar e vamos fazer um grupo, vamos fazer uma rede de apoio da gente mesmo e se ajudar, porque é a gente pela gente. O trabalho da organização auxiliou até mesmo no período mais difícil enfrentado por uma de suas integrantes. Eu tive câncer de mama, né? Então, nessa fase do câncer de mama, ter o suporte de outro, e dentro de uma pandemia, né? Então, assim, foi ter o suporte de uma rede de mães, de mulheres que entendem, que estão dentro do mesmo lado que a gente, né? Eu acho que é essencial. Assim, para mim, eu não teria passado por essa doença tão pesada se eu não tivesse esse suporte, esse carinho, esse aconchego de pessoas que sabem o que é ser mãe solo. O sentimento de culpa também foi mencionado na pesquisa, principalmente por parte das mães solo. Mas grupos como esse coletivo de mães vêm para ressaltar que, apesar do termo solo, essas mães podem contar com alguém e não devem silenciar. Para as mães que não contam com rede de apoio, são julgadas e ainda vivem uma vulnerabilidade social. Eu acredito que essas mães elas precisam de um apoio maior, de um poder público, né? De um olhar diferenciado, de uma política pública direcionada para isso. E não se sintam culpadas, né? Não se culpem se vocês não dão conta de tudo, porque nós não damos conta de tudo e tá tudo bem, né? A gente precisa fazer o que a gente consegue fazer. Eu acho que a pessoa deve falar, sabe? Procurar apoio, procurar ajuda, porque às vezes a gente quer ser a supermulher. A gente quer dar conta de tudo e a gente às vezes não dá. A gente precisa admitir que a gente está precisando de ajuda, que a gente está precisando de apoio, procurar as amigas, procurar os parentes, dizer, olha, me ajuda aqui, me ajuda ali. Um pouquinho que cada um possa fazer por nós, já é muito. O que eu tenho a dizer é que eu sei que tudo que a gente faz pelos nossos filhos, né? E eu costumo falar para Rafa que eu não quero colocar a responsabilidade nele da minha felicidade ou da minha energia, mas na verdade todas as coisas que eu construo e que eu penso, eu vejo sempre os olhinhos dele assim na minha mente, sempre vem. Então toda vez que eu tô muito exausta, editando a foto de madrugada com muito sono e isso daqui eu tô fazendo pelo meu futuro e pelo do meu filho. Também por mim, Juliana profissional, também pelo meu nome, mas também pelo meu filho, sabe? Então, no começo é difícil, você fica sem dormir. Aí nos 2 anos tem um momento que a criança começa a ficar independente, então ela começa a te questionar. Então são sempre fases, sempre vão ter desafios novos, mas a gente sempre consegue passar por esses desafios, sabe? E é muito importante que você fale, é muito importante que você diga para suas amigas, que você construa relação com outras pessoas, principalmente com outras mulheres e mulheres mães, e que você se sinta à vontade de falar, porque a gente precisa dizer assim, ó, eu tô exausta, bicho, eu tô cansada. E com certeza, se isso for uma mulher mãe, ela vai dizer, eu entendo. Porque isso é o que acontece muito na parte de mamar. A gente chega pra falar assim, ó, não sei o que, aconteceu tal coisa, a outra faz, mulher, eu entendo, passei por isso 3 dias atrás. Então é muito importante porque a gente ao menos se sente escutado e a gente sabe que não tá sozinha.